Você está se matando para ser perfeita. Você refaz e-mail 5 vezes antes de enviar. Checa a apresentação obsessivamente procurando erro. Adia mostrar trabalho porque ainda não está impecável. E acha que quando finalmente atingir perfeição, vai ser respeitada. Mas não vai. Porque enquanto você está polindo até ficar perfeito, outra pessoa já entregou versão boa o suficiente. E está sendo promovida. Enquanto você espera momento perfeito para falar, outra pessoa já falou imperfeita. E está sendo ouvida. Enquanto você adia até estar perfeita, outra pessoa começou imperfeita. E está avançando, e você fica para trás, exausta de perseguir perfeição. Invisível porque nunca mostra nada, ignorada porque nunca entrega. E você olha ao redor e vê pessoas menos qualificadas sendo respeitadas, menos preparadas sendo reconhecidas, menos perfeitas sendo bem-sucedidas, e não entende, porque você trabalha mais, se dedica mais, se esforça mais, mas elas avançam e você fica. E razão é brutal. Elas entregam imperfeito. Você espera a perfeição que nunca chega. E aqui está a verdade que vai te destruir por dentro. Ninguém te respeita por ser perfeita. Te respeitam por entregar, por executar, por aparecer mesmo imperfeita. E você não faz nada disso. Você fica presa em ciclo infinito de refinamento. Nunca está boa o suficiente. Nunca está pronta o suficiente. Nunca está perfeita o suficiente. E enquanto persegue perfeição impossível, vida passa. Oportunidades passam. Respeito vai para quem age imperfeita, em vez de quem planeja perfeita. E você sabe disso. Você sente aquela angústia quando perde oportunidade porque não estava perfeita. Aquela frustração quando vê alguém menos preparada avançar porque simplesmente agiu. Aquele desespero quando percebe que está há anos no mesmo lugar porque perfeição nunca chegou. E ainda assim continua. Continua perseguindo, continua refinando, continua sendo invisível. A maioria das mulheres vai morrer perseguindo perfeição. Vai passar 80 anos achando que precisa ser impecável para merecer respeito. Vai adiar vida esperando estar pronta. Vai refazer trabalho infinitamente esperando estar perfeito. Vai se esgotar buscando o padrão impossível e vai morrer sem nunca ter sido respeitada. Não porque não era boa o suficiente, mas porque nunca mostrou nada, porque estava sempre polindo, sempre preparando, sempre esperando perfeição. E perfeição nunca chegou. E vida passou enquanto esperava. Mas você não precisa ser estatística. Você pode largar perfeição. Pode aceitar que bom o suficiente é suficiente. Pode começar a entregar imperfeita. Não é confortável. Vai contra tudo que te ensinaram. Vai ativar todo o alarme interno. Mas é a única forma de realmente ser respeitada. Porque respeito vem de presença. E você não está presente. Está escondida atrás de perfeccionismo que nunca termina. Mulheres respeitadas não são perfeitas, são presentes. Elas entregam trabalho imperfeito, falam com informação incompleta, aparecem em desenvolvimento. E mundo respeita, não porque são impecáveis, mas porque estão ali, porque executam, porque não se escondem atrás de desculpa de que ainda não estão prontas. Elas entendem que imperfeito visível vale infinitamente mais que perfeito invisível. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana e ser mais produtiva e disciplinada. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir. Porque o próximo insight vai te mostrar exatamente quanto perfeccionismo já te custou. Agora responde com honestidade brutal. Quantas vezes essa semana você não mostrou trabalho porque ainda não estava perfeito? Quantas vezes não falou porque não tinha certeza absoluta? Quantas vezes não tentou porque não estava totalmente preparada? Conta. 3 vezes, 5, 10. E depois pergunta: onde isso te levou? Você foi mais respeitada por esperar perfeição?
Ou foi ignorada enquanto outras executavam imperfeito? Quantas vezes você viu alguém menos qualificada sendo promovida, menos experiente sendo reconhecida, menos perfeita recebendo oportunidade? E você pensou, mas eu sou melhor, me preparei mais, caprichei mais. Por que ela e não eu? Porque ela entregou o bom o suficiente, e você não entregou nada. Porque estava refinando, porque estava esperando perfeição, porque estava invisível polindo enquanto ela estava visível executando. Quantas horas você desperdiçou refazendo algo que já estava aceitável? Quantos dias perdeu checando detalhes que ninguém vai notar? Quantos meses adiou porque não estava impecável? E no final dessas horas, dias, meses, você foi mais respeitada? Ou apenas mais esgotada, mais atrasada, mais invisível? Você está fazendo isso agora mesmo. Tem algo que você deveria entregar, mostrar, tentar, mas não está fazendo, porque vê falhas, porque acha que precisa melhorar mais, porque não está perfeito. E enquanto você espera atingir perfeição impossível, outra pessoa está entregando bom o suficiente e sendo respeitada por executar, enquanto você é ignorada por esperar. E se isso te irritou, se te incomodou, se te acordou, ótimo. Deixe seu like neste vídeo, não pela gentileza, pela verdade que corta. Faça um trato. Se até o final você sentir que isso não expôs brutalmente quanto perfeccionismo te custa, pode retirar o like. Mas comece reconhecendo que você está presa. Presa em perfeccionismo paralisante que te mantém invisível. Inscreva-se no canal. Isso ajuda o algoritmo a acordar outras mulheres que estão se matando por perfeição e sendo ignoradas. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo enquanto adia a vida esperando estar perfeita? Agora vamos dissecar isso brutalmente. Porque o que vem agora vai revelar as 8 formas devastadoras que perfeccionismo está te destruindo. As 8 maneiras que busca por perfeição te torna invisível. E porque cada dia esperando perfeição é dia perdendo respeito. Forma 1. Perfeccionismo te faz completamente invisível. Você trabalha em algo há semanas, meses, está quase pronto. Mas tem detalhes. Sempre tem detalhes que podem melhorar. Então você não mostra. Espera estar impecável. E enquanto espera, ninguém vê o que você faz. Ninguém sabe que você existe. Você é invisível. E invisibilidade não gera respeito. Gera esquecimento. E tem algo mais cruel ainda. Enquanto você está invisível polindo, outra pessoa está visível entregando. Trabalho dela não é perfeito, mas é visível. E mundo vê quem está visível. Mundo respeita quem está presente, não quem está se preparando em silêncio. Então ela recebe oportunidade, ela recebe reconhecimento, ela recebe respeito. E você está invisível, perfeitamente preparada e completamente ignorada. E você racionaliza. Quando eu mostrar, vai ser tão bom que todos vão reconhecer. Quando eu entregar, vai ser tão perfeito que vou impressionar. Mas não vai acontecer. Porque quando você finalmente mostra, momento já passou. Relevância já foi embora. Atenção já está em outra coisa. Você chega perfeita, mas atrasada. E ninguém respeita a perfeição atrasada. Mundo respeita a execução no tempo certo, mesmo que imperfeita. Forma 2. Perfeccionismo te esgota até colapso total. Você trabalha dobrado, triplo, porque primeira versão nunca é suficiente. Você refaz, você aprimora, você ajusta infinitamente. E cada ciclo de refinamento te drena. Cada revisão te exaure, até você estar tão esgotada que não consegue mais funcionar, não consegue pensar, não consegue produzir nada, nem perfeito, nem imperfeito, apenas exaustão. E aí você para. Não por escolha consciente, por colapso físico e mental, por esgotamento completo. E enquanto você se recupera de burnout auto-infligido, enquanto tenta juntar energia desperdiçada em refinamento infinito, mundo continua. Pessoas continuam entregando imperfeito, continuam avançando, e você fica para trás. Não porque não é capaz, mas porque se esgotou perseguindo o padrão impossível. E você olha para mulheres que avançam consistentemente e pensa, como elas têm energia? Como não se cansam? Segredo brutal,
Elas não desperdiçam energia em perfeição. Elas entregam bom o suficiente e seguem para a próxima coisa. Elas não se esgotam fazendo a mesma coisa 20 vezes. Elas conservam energia para fazer 20 coisas diferentes, enquanto você gasta toda a energia em uma coisa que nunca fica perfeita o suficiente. Isso está fazendo sentido? Está começando a doer? Comenta aqui, porque vai ficar mais pesado. Forma 3. Perfeccionismo te faz perder oportunidades únicas. Oportunidade surge, mas você não está perfeita, não está totalmente preparada, não está impecável. Então você não tenta. Você deixa passar, porque acredita que vai ter outra quando você estiver perfeita. Mas não vai ter. Oportunidade não espera a perfeição. Oportunidade vai para quem está disposta a tentar imperfeita agora. E você acumula cemitério de oportunidades perdidas. Cada uma que passou porque você não estava pronta. Cada uma que foi para outra porque ela simplesmente tentou. E você fica com lista interminável de poderia ter. Poderia ter tentado aquela vaga. Poderia ter enviado aquele projeto. Poderia ter falado naquela reunião. Mas não fez. Porque estava esperando perfeição. E perfeição nunca chegou. E oportunidade nunca voltou. E pior ainda, cada oportunidade perdida diminui probabilidade de próxima, porque mundo respeita quem aproveita, quem tenta, quem aparece. Então próximas oportunidades vão para quem aproveitou anteriores. E você? Você é ignorada progressivamente, porque histórico é de não aproveitar, de sempre esperar, de nunca estar pronta. Mundo para de oferecer porque aprendeu, você não aceita, você sempre tem desculpa. Para você, perfeição é mais importante que oportunidade. E mundo respeita prioridades. Sua prioridade é perfeição. Então mundo te dá perfeição invisível. E oportunidades vão para quem prioriza execução. Forma 4. Perfeccionismo te faz questionar seu próprio valor. Porque se nada que você faz nunca está perfeito, se sempre tem falha, se nunca está bom o suficiente, você começa a acreditar que problema é você. Que você não é boa o suficiente, que nunca vai ser suficiente. E essa crença te corrói de dentro para fora. Você passa a duvidar de tudo, de cada decisão que toma, de cada trabalho que produz, de cada palavra que fala, porque padrão que você estabeleceu é impossível de atingir, e você sempre falha em atingi-lo. Sempre. Porque perfeição não existe. Você está medindo contra padrão inexistente, e obviamente falhando. E cada falha confirma para você: não sou suficiente. E você afunda mais, duvida mais, se paralisa mais, e cria ciclo vicioso devastador. Quanto mais você duvida, mais busca perfeição para provar valor. Quanto mais busca perfeição, mais falha em atingir. Quanto mais falha, mais duvida de si. Até estar completamente paralisada. Incapaz de fazer qualquer coisa. Porque tudo que você faz confirma que você não é perfeita. E se não é perfeita, na sua mente distorcida, não vale nada. Lógica destrutiva funcionando perfeitamente. Forma 5. Perfeccionismo te isola socialmente e profissionalmente. Porque você não mostra imperfeito. Então não mostra nada para ninguém. Você não compartilha trabalho em desenvolvimento. Então não compartilha nada. Você não se permite ser vista com falhas. Então não é vista nunca. E isolamento que você cria te separa de conexões humanas, de colaborações produtivas, de relações que poderiam te fazer crescer exponencialmente. Porque relacionamentos reais exigem imperfeição, exigem vulnerabilidade, exigem mostrar processo, não apenas resultado final polido. E você não faz isso. Você só mostra quando está perfeito. O que significa que você raramente mostra, quase nunca mostra. E pessoas ao seu redor não te conhecem de verdade. Não sabem no que você está trabalhando, não sabem como poderiam te ajudar. Porque você está escondida, perfeitamente isolada em torre de perfeccionismo. E você perde aprendizado acelerado. Porque aprendizado real vem de feedback constante, e feedback vem de mostrar trabalho em desenvolvimento. Mas você não mostra até estar perfeito. E quando mostra perfeito, não há muito o que melhorar.
Não há feedback útil para crescer. Então não aprende rápido, fica presa fazendo o mesmo nível de trabalho, sem evolução real. Porque evolução exige mostrar imperfeito e aprender com feedback. E você se recusa a fazer isso. Forma 6. Perfeccionismo te faz confundir movimento com progresso. Você está sempre ocupada, sempre trabalhando, sempre aprimorando algo, e acha que está progredindo porque está ocupada. Mas não está progredindo. Está apenas refinando infinitamente mesma coisa. Movimento circular. Não movimento para frente. Você parece produtiva, mas está completamente estagnada, perfeitamente parada enquanto parece ocupada. E você pode trabalhar anos assim. Anos inteiros refinando o mesmo projeto. Anos aprimorando mesma habilidade além do ponto de retorno útil. Anos buscando perfeição que não adiciona valor real. E no final desses anos, estar exatamente onde começou. Porque refinamento infinito não é progresso. É perfeccionismo disfarçado de trabalho duro. É procrastinação sofisticada, com máscara de dedicação. É forma de evitar mostrar resultado usando desculpa socialmente aceitável de que está aprimorando. Forma 7. Perfeccionismo te faz perder respeito real de pessoas que importam. Porque respeito genuíno não vem de ser perfeita, vem de ser confiável. E você não é confiável quando presa em perfeccionismo. Você promete entregar e não entrega no prazo, porque não estava perfeito. Você diz que vai participar e não participa, porque não estava preparada o suficiente. Você é promessa não cumprida repetidamente, e promessa não cumprida destrói respeito. Mesmo que razão seja nobre, busca por perfeição. E pessoas param de confiar em você progressivamente. Param de te dar responsabilidades importantes. Param de contar com você para coisas que importam. Não porque você não é capaz tecnicamente, mas porque você não entrega consistentemente. Porque sempre tem desculpa. Porque sempre está quase pronta, mas nunca realmente pronta. E mundo não respeita quase. Mundo não respeita promessa eterna. Mundo respeita entrega concreta. E você não entrega. Você refina eternamente. E refinamento eterno não gera respeito. Gera frustração em quem espera e, eventualmente, desistência de quem esperava. Forma 8. Perfeccionismo te faz sabotar próprio sucesso inconscientemente. Você está perto de terminar, perto de mostrar, perto de entregar finalmente. E, subitamente, você encontra problema. Problema que absolutamente precisa resolver antes de mostrar. Então, você volta. Refaz parte inteira. Ajusta tudo de novo. E quando termina esse ajuste, magicamente encontra outro problema. E outro. E mais outro. Até deadline passar completamente. Até a oportunidade ir embora. Até momento ser irremediavelmente perdido. Autossabotagem perfeita executada perfeitamente. E você não faz isso conscientemente. Você não acorda pensando, hoje vou sabotar meu sucesso. Mas seu inconsciente está te protegendo. Protegendo de julgamento potencial. Protegendo de possível fracasso público. Protegendo de mostrar imperfeição e ser criticada. Então, cria problemas de última hora. Cria necessidade urgente de mais refinamento. Cria razões aparentemente legítimas para não mostrar. E você obedece. Porque é infinitamente mais fácil refinar eternamente em segurança da invisibilidade do que mostrar imperfeito uma única vez e arriscar julgamento. Considere caso brutal de uma mulher que passou 20 anos inteiros perseguindo perfeição. 20 anos preparando o trabalho perfeito. 20 anos refinando habilidades até perfeição. 20 anos esperando estar completamente pronta. E nesses 20 anos devastadores, ela viu pessoas significativamente menos qualificadas serem promovidas repetidamente. Pessoas menos preparadas serem respeitadas profundamente. Pessoas visivelmente menos perfeitas serem extraordinariamente bem-sucedidas. E ela não entendia como isso era possível. Até alguém finalmente dizer verdade brutal sem filtro. Você nunca mostra nada real. Você está perpetuamente preparando.
E mundo respeita quem entrega resultados imperfeitos, não quem prepara promessas perfeitas eternamente. E ela revisou 20 anos com essa lente nova. Quantos projetos começou e nunca terminou porque não ficaram perfeitos? Quantas oportunidades únicas perdeu esperando estar absolutamente pronta? Quantas milhares de horas desperdiçou em refinamento obsessivo que ninguém nunca viu? Quantas pessoas competentes, mas imperfeitas, a ultrapassaram entregando enquanto ela refinava? E percebeu devastada. Perfeccionismo não era padrão profissional alto. Era medo paralisante, disfarçado com máscara respeitável de excelência. Tá fazendo sentido agora? Está vendo claramente quanto perfeccionismo te custa? Deixa o like se você está finalmente reconhecendo o preço brutal que paga diariamente por buscar perfeição impossível. Agora, vou te revelar por que você realmente faz isso. Por que está tão presa em perfeccionismo destrutivo? Não é porque você valoriza a qualidade. Não é porque você tem padrões altos. É medo. Medo primitivo disfarçado elegantemente de busca por excelência. Você tem medo paralisante de ser julgada negativamente. Medo visceral de falhar publicamente. Medo profundo de mostrar imperfeição e ser brutalmente rejeitada. Então, você não mostra nada nunca. Você se esconde confortavelmente atrás de perfeccionismo. Usa como escudo impenetrável. Como desculpa socialmente aceitável para não se expor jamais. E chama isso de ter padrão alto. Mas não é padrão. É terror disfarçado. E te ensinaram isso meticulosamente. Te ensinaram que mulher precisa ser perfeita para ser minimamente respeitada. Que erro feminino é julgado infinitamente mais duramente que masculino. Que você não pode falhar como homem pode falhar sem consequências. Que você precisa ser 2 vezes melhor para receber metade do reconhecimento. E você internalizou profundamente. Transformou em perfeccionismo paralisante. E agora está completamente presa nessa armadilha mental. Mas aqui está a verdade libertadora que dói. Perfeição não te protege de julgamento. Te protege de sucesso real. Te protege de crescimento genuíno. Te protege de viver plenamente. Porque vida é inerentemente imperfeita. Crescimento é necessariamente imperfeito. Sucesso é inevitavelmente imperfeito. E você, recusando aceitar imperfeição, está recusando vida. Está escolhendo segurança estéril de invisibilidade sobre risco fértil de ser vista falha, mas presente. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com perfeccionistas paralisados, você se torna perfeccionista paralisada. Se você convive com pessoas que executam imperfeito consistentemente, você aprende a executar imperfeito. Não é força de vontade mágica. É contágio social inevitável. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá, você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a organizar sua semana para dar conta de todas as demandas. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem agora vai te dar protocolo exato e brutal para largar perfeição paralisante. Mas antes do protocolo prático, preciso destruir completamente 3 crenças fundamentais que te mantêm presa. 3 mentiras profundas sobre perfeição que você acredita religiosamente. E enquanto continuar acreditando nelas, você permanece presa. Mentira 1. Perfeição gera respeito automático, não gera nada. Execução gera respeito, entrega consistente gera respeito, presença constante gera respeito. Perfeição invisível gera esquecimento total, porque você está tão obsessivamente ocupada, perseguindo perfeição inalcançável, que não mostra nada para ninguém nunca. E ninguém respeita a pessoa invisível. Ninguém respeita a promessa eterna não cumprida. Ninguém respeita a preparação perpétua, sem execução. Mundo respeita entrega concreta de valor. E você não entrega. Você refina infinitamente em invisibilidade. Mentira 2.
Você precisa estar completamente pronta antes de começar. Não precisa de nada disso. Você fica pronta fazendo a coisa. Você aprende profundamente fazendo. Você melhora exponencialmente fazendo. Esperar estar totalmente pronta antes de começar é garantir matematicamente que nunca começa, porque prontidão completa não chega esperando passivamente. Prontidão chega agindo ativamente, mesmo despreparada. E você não age. Você espera, e enquanto espera eternamente, nunca fica realmente pronta. Nunca começa de verdade. Nunca vive plenamente. Mentira 3. Erro é completamente inaceitável e deve ser evitado a todo custo. Não é inaceitável. Erro é inevitável matematicamente. Erro é absolutamente necessário para crescimento. Erro é exatamente como você aprende coisas importantes. E você evitando erro obsessivamente não está evitando fracasso, está evitando crescimento acelerado, está evitando aprendizado profundo, está evitando vida real. Porque vida autêntica é construída de erros frequentes e aprendizados constantes. E você recusando errar, está recusando viver. Está escolhendo existência segura, mas estéril, sobre vida arriscada, mas fértil. Se você acreditava fervorosamente nessas mentiras, se usava elas para justificar perfeccionismo paralisante, comenta: executar. Quero ver quantas mulheres estão genuinamente prontas para largar perfeição destrutiva e começar a executar imperfeito produtivo. Agora, o protocolo brutal e prático. Não são sugestões gentis e motivacionais. É protocolo concreto para largar perfeição. Você segue rigorosamente ou continua invisível eternamente. Escolha é exclusivamente sua. Passo 1. Defina especificamente bom o suficiente. Não perfeito inalcançável. Bom o suficiente concreto. O que é minimamente aceitável para cumprir objetivo sem ser perfeito? Qual é padrão realista que entrega valor sem ser impecável? Defina com clareza brutal. Porque sem definição clara de suficiente, você nunca atinge nada. Você sempre pode aprimorar mais, sempre pode refinar mais, sempre pode melhorar mais. E nunca entrega coisa alguma. Passo 2. Estabeleça prazo completamente não negociável. Data específica. Hora exata. Momento concreto quando você mostra trabalho para o mundo. Independente de estar perfeito. Independente de ter falhas visíveis. Independente de querer desesperadamente mais tempo. Prazo absolutamente não negociável, porque sem prazo rígido, você refina eternamente sem nunca entregar. Com prazo inflexível, você é forçada brutalmente a entregar imperfeito ou não entregar nada. E entregar imperfeito no prazo vale infinitamente mais que perfeição eterna que nunca chega. Passo 3. Mostre trabalho antes de se sentir remotamente pronta. Quando o trabalho atingir padrão de bom o suficiente que você definiu, mostre imediatamente. Não espere nem um dia mais. Não refine nem uma hora mais. Mostre agora. Imperfeito. Incompleto em partes. Visivelmente em desenvolvimento. Mostre sem desculpas. Porque mostrar imperfeito quebra perfeccionismo na raiz. Quebra a ilusão perigosa de que precisa ser perfeito para ter valor. Quebra medo paralisante de julgamento. E te força a enfrentar realidade libertadora. Imperfeito é completamente aceitável. Mundo não desmorona. Você não é rejeitada totalmente. Imperfeito funciona suficientemente bem. Passo 4. Aceite feedback sem defender obsessivamente. Quando você mostra trabalho imperfeito, inevitavelmente vai receber feedback crítico. Vão apontar falhas que você já identificou sozinha. Vão sugerir melhorias que você já conhecia. Vão questionar escolhas que você já duvidava. Aceite tudo graciosamente. Não defenda freneticamente. Não explique que já sabia. Não justifique porque não está perfeito. Apenas aceite. Agradeça genuinamente. E siga em frente. Porque defender é tentar desesperadamente manter ilusão de controle total, de que você sabia de tudo, de que escolheu conscientemente mostrar imperfeito. Aceitar humildemente é reconhecer verdade simples,
Está imperfeito e está perfeitamente bem assim. Passo 5. Repita o processo até dessensibilizar completamente. Uma única vez mostrando o trabalho imperfeito não cura perfeccionismo de décadas. Você precisa repetir deliberadamente. Mostrar imperfeito de novo, e mais uma vez. Até que mostrar imperfeito vira completamente normal. Até que desconforto inicial diminui drasticamente. Até que você para de associar automaticamente imperfeito com rejeição pessoal. Até que você entende visceralmente na prática diária. Imperfeito é suficiente para gerar valor real. E entrega imperfeita consistente gera infinitamente mais respeito que perfeição invisível eterna. E isso não é teoria abstrata. É protocolo concreto testado. Ou você segue disciplinadamente, ou você continua presa em perfeccionismo destrutivo, ou você começa a entregar valor imperfeito, ou você continua invisível refinando eternamente. Não existe terceira opção confortável. E agora vou te contar exatamente o que acontece quando você finalmente larga perfeição. Quando você aceita corajosamente executar imperfeito. Quando você entrega consistentemente bom o suficiente sem buscar perfeição impossível. Primeira transformação radical. Você se torna completamente visível. Porque você mostra trabalho real. Você compartilha processo honesto. Você aparece autenticamente imperfeita. E mundo finalmente vê você. Mundo reconhece presença. Mundo respeita execução. Não perfeição invisível e prometida. E você finalmente existe concretamente. Não como promessa futura de perfeição eventual, mas como execução presente de suficiente valioso. Segunda transformação. Você tem energia abundante, porque você não desperdiça brutalmente em refinamento obsessivo infinito. Você entrega bom o suficiente rapidamente e segue para a próxima coisa produtiva. Conserva a energia preciosa, usa em múltiplas coisas diferentes e consegue fazer exponencialmente mais, consegue avançar significativamente mais rápido, consegue crescer visivelmente mais, porque não está perpetuamente esgotada perseguindo perfeição impossível em uma única coisa. Está inteligentemente distribuindo energia em muitas coisas suficientemente boas, e resultado cumulativo é infinitamente maior. Terceira transformação. Oportunidades começam a aparecer naturalmente, porque você demonstra aproveitar chances, porque você tenta corajosamente mesmo imperfeita, porque você aparece consistentemente mesmo não totalmente preparada. E mundo observa atentamente. Mundo respeita profundamente quem aproveita oportunidades, então oferece progressivamente mais. E você cria ciclo virtuoso poderoso. Mais oportunidades porque aproveita visivelmente. Mais aproveitamento gera ainda mais oportunidades melhores. Até você ter mais opções do que consegue aceitar. Problema excelente. Problema que perfeccionista paralisada nunca tem. Quarta transformação. Você constrói reputação de confiabilidade real, porque você entrega consistentemente, repetidamente sem falhar, previsível e confiável. Imperfeito, mas entrega sempre. E confiança genuína não vem de ser ocasionalmente perfeita. Vem de ser consistentemente confiável. E você é confiável agora. Você diz que vai fazer e realmente faz. Não perfeitamente, mas faz concretamente. E isso constrói reputação sólida como rocha. Reputação que perfeccionista nunca constrói porque nunca entrega consistentemente. Quinta transformação. Você aprende exponencialmente rápido. Porque você mostra trabalho imperfeito frequentemente. Recebe feedback constante. Ajusta rapidamente. Mostra versão melhorada. Recebe mais feedback. Ajusta novamente. Ciclo rápido e produtivo. Ciclo que perfeccionista jamais tem porque só mostra quando perfeito. O que significa raramente. Recebe feedback raramente. Aprende lentamente. Cresce minimamente. Você? Você aprende constantemente através de ciclos rápidos. E crescimento exponencial vem de iterações rápidas frequentes. Não de perfeição lenta rara.
Se você ainda não se inscreveu, faça agora. Porque esse canal não existe para manter ilusão confortável de perfeição. Existe para acordar brutalmente para a realidade de execução imperfeita produtiva. E vou te contar o custo real devastador de continuar perseguindo perfeição. Custo que se acumula silenciosamente, que cresce exponencialmente, que te destrói progressivamente. Primeiro custo: você desperdiça irrecuperavelmente vida preciosa. Anos esperando inutilmente estar pronta. Anos refinando obsessivamente. Anos perseguindo perfeição impossível. Anos que não voltam jamais. Anos que você poderia ter vivido plenamente, tentado corajosamente, errado produtivamente, aprendido profundamente, crescido exponencialmente. Mas não, você estava polindo invisivelmente, estava preparando eternamente, estava esperando perfeição. E vida passou irreversivelmente, enquanto você esperava inutilmente. Segundo custo, você ensina destrutivamente próxima geração. Se você tem filhas observando, sobrinhas aprendendo, meninas ao redor absorvendo, elas estão internalizando o modelo. Aprendendo que mulher precisa ser perfeita para merecer respeito básico. Aprendendo que imperfeito feminino não é aceitável socialmente. Aprendendo que esperar perfeição impossível é virtude admirável. E elas replicam fielmente padrão destrutivo. E ciclo perpétua cruelmente. Geração após geração de mulheres paralisadas por perfeccionismo herdado. E você é professora involuntária desse padrão destrutivo. Terceiro custo: você morre sem ter mostrado quem realmente é. Porque você nunca mostrou autenticamente imperfeito. Só prometeu eternamente mostrar quando finalmente perfeito. E perfeito nunca chegou na realidade. Então, você nunca mostrou nada real. E mundo nunca conheceu você verdadeira. E você morre desconhecida completamente. Não porque não tinha nada valioso, mas porque nunca mostrou corajosamente. Porque estava perpetuamente polindo. Sempre refinando obsessivamente. Sempre preparando para mostrar quando perfeito. E perfeito nunca chegou. E você morreu invisível, desperdiçada. O que te atingiu mais brutalmente? Comenta qual forma de destruição você está vivendo agora. Qual mentira você acreditava cegamente? Qual custo devastador você está pagando diariamente? Se você continua perseguindo perfeição, veja seu futuro inevitável. Daqui um ano, mesma invisibilidade frustrante, porque ainda está refinando obsessivamente. Daqui 5 anos, meia década inteira desperdiçada, polindo coisas que absolutamente ninguém vê. Daqui 10 anos, década completa perdida irrecuperavelmente. Preparando para a vida que nunca realmente começa, porque perfeição nunca chega de verdade. Mas, se você larga a perfeição hoje, corajosamente. Se você define bom o suficiente claramente. Se você estabelece prazo inflexível. Se você mostra trabalho antes de se sentir pronta. Daqui 3 meses, você tem mais progresso concreto que 3 anos perseguindo perfeição invisível. Daqui 1 ano, você está irreconhecível positivamente. Não perfeitamente, mas visivelmente. Visivelmente crescida. Visivelmente respeitada. Porque entregou imperfeito repetidamente, enquanto outras esperavam perfeição eternamente. Maioria nunca larga a perfeição. Sabe por quê? Porque largar perfeição exige admitir dolorosamente que você está usando perfeição como escudo protetor, como desculpa elaborada para não se expor vulnerável, como forma sofisticada de evitar julgamento potencial. E aceitar essa verdade dói profundamente. É infinitamente mais fácil acreditar confortavelmente que você tem padrão profissional alto, que você é naturalmente exigente, que você genuinamente valoriza qualidade excepcional, do que admitir brutalmente você tem medo paralisante. E perfeição é desculpa socialmente aceitável para não enfrentar medo. E aqui estão sinais brutais e inegáveis de que perfeccionismo está te destruindo sistematicamente. Sinais que não mentem. Que revelam sem piedade que você está presa em ciclo destrutivo de perfeição paralisante.
Sinal, um devastador. Você nunca termina absolutamente nada. Você começa projetos empolgada, trabalha neles intensamente, mas nunca finaliza completamente. Sempre tem mais uma coisa minúscula. Sempre pode melhorar microscopicamente. Sempre falta detalhe insignificante para estar perfeito. Então, nunca termina realmente. E acumula montanha de projetos inacabados. Pilha interminável de quase pronto. Cemitério de 95% completo. E 0 entregas finalizadas totalmente. E você olha para essa pilha crescente e sente peso esmagador. Peso de tudo que começou prometendo e não terminou cumprindo. Peso de potencial não realizado desperdiçado. Peso de promessas não cumpridas repetidas. E ao invés de terminar uma única coisa, você começa coisa nova diferente. Porque começar é empolgante e seguro. Terminar é comprometedor e arriscado. Terminar significa mostrar inevitavelmente imperfeito. E você absolutamente não faz isso. Sinal 2 revelador. Você gasta 90% do tempo preparando e 10% executando. Você planeja obsessivamente cada detalhe mínimo. Pesquisa excessivamente cada aspecto possível. Prepara meticulosamente cada elemento imaginável. E quando finalmente começa a executar timidamente, percebe dolorosamente que preparação era procrastinação sofisticadamente disfarçada. Era forma elaborada de evitar fazer realmente. Era a ilusão confortável de progresso sem risco assustador de mostrar resultado imperfeito. E você racionaliza habilmente. Preparação é importante, evidentemente. Planejamento é necessário, obviamente. Pesquisa é valiosa, claramente. E tudo isso é verdade parcialmente. Mas quando preparação consome 90% do tempo disponível e execução míseros 10%, você não está se preparando produtivamente. Está evitando covardemente. Está usando preparação eterna como escudo impenetrável contra imperfeição inevitável. Sinal 3 doloroso. Você compara constantemente seu início cru com o meio polido de outra pessoa. Você vê alguém bem-sucedida visivelmente. E compara automaticamente seu trabalho imperfeito inicial com o resultado polido final dela. E, obviamente, seu trabalho parece drasticamente inferior. Então, você não mostra envergonhada. Porque não está no nível dela ainda. Mas você esquece convenientemente. Ela começou imperfeita também. Ela mostrou imperfeito repetidamente corajosa. E chegou onde está através de iterações. Você não mostra nada nunca. Então, não chega a lugar algum. E comparação é a armadilha perfeita cruel de perfeccionismo. Porque você sempre acha alguém significativamente melhor. Sempre acha trabalho visivelmente mais polido. Sempre acha resultado objetivamente mais impressionante. E usa isso como evidência confirmadora de que você não está pronta ainda. De que você precisa trabalhar muito mais. De que você absolutamente não pode mostrar ainda. E fica eternamente presa. Comparando obsessivamente. Refinando infinitamente. Nunca mostrando corajosamente. Sinal 4 paralisante. Você fica completamente paralisada por medo de começar imperfeita. Porque começo imperfeito é inevitável matematicamente. Ninguém começa perfeita magicamente. Mas você sabe antecipadamente que vai ser imperfeito inicialmente. Então não começa absolutamente. Espera momento ilusório que se sinta mais preparada. Espera ter mais clareza impossível. Espera ter mais confiança mágica. E enquanto espera passivamente, não faz nada produtivo. Paralisia perfeita, completa. E paralisia se auto-reforça cruelmente. Quanto mais você adia começar, mais assustador fica começar. Quanto mais tempo passa esperando, mais perfeito precisa ser para justificar espera longa. Quanto mais você espera inutilmente, mais improvável o começo fica. Até você estar completamente paralisada permanentemente, incapaz de começar qualquer coisa nova. Porque padrão estabelecido está impossível de atingir. Sinal 5 sabotador. Você sabota sistematicamente próprio sucesso iminente.
Você está perto de terminar finalmente, perto de mostrar corajosamente, perto de entregar concretamente. E você encontra problema súbito, problema que absolutamente precisa resolver antes de mostrar. Então você volta desnecessariamente, refaz obsessivamente, ajusta meticulosamente. E quando termina esse ajuste, encontra outro problema convenientemente, e outro magicamente, e mais outro coincidentemente. Até deadline passar completamente, até a oportunidade ir embora, até momento ser perdido irreversivelmente. Autossabotagem perfeita executada inconscientemente. E você não faz isso conscientemente planejado, mas inconsciente está te protegendo fielmente, protegendo de julgamento potencial temido, protegendo de possível fracasso público, protegendo de mostrar imperfeição e ser criticada. Então cria problemas de última hora convenientemente. Cria necessidade urgente de mais refinamento, e você obedece automaticamente. Porque é infinitamente mais fácil refinar eternamente em segurança da invisibilidade do que mostrar imperfeito uma vez e arriscar julgamento real. Sinal 6 esgotante. Você se sente cronicamente exausta sem ter mostrado resultado algum visível. Você trabalhou muito intensamente, trabalhou duro consistentemente, trabalhou constantemente sem parar, mas não tem absolutamente nada concreto para mostrar. Nada entregue finalmente. Nada visível publicamente, apenas trabalho interno invisível. Apenas refinamento obsessivo escondido. E exaustão profunda sem resultado visível é marca registrada inconfundível de perfeccionismo destrutivo. É sinal claro de que você está desperdiçando energia preciosa em refinamento infinito sem nunca entregar concretamente. Sinal 7 paralisante. Crítica te paralisa completamente por semanas. Alguém aponta falha pequena, sugere melhoria simples, questiona a escolha única e você desmorona internamente, porque confirmou seu pior medo. Não estava perfeito ainda. E você usa a crítica única como evidência conclusiva de que não deveria ter mostrado ainda, de que deveria ter esperado mais tempo, de que deveria ter refinado mais obsessivamente. E próxima vez, você não mostra coisa alguma, porque medo de crítica está exponencialmente maior. E você não vê que crítica é sinal positivo de que mostrou algo, que alguém viu trabalho, que alguém se importou o suficiente para comentar construtivamente. Você vê crítica como fracasso pessoal devastador, quando deveria ver como progresso concreto, como evidência de que está finalmente no jogo, como feedback valioso para melhorar. Mas perfeccionismo transforma feedback construtivo em trauma paralisante. E trauma paralisa completamente. E agora vou te dar teste definitivo brutal. Teste que revela sem possibilidade de negação se você está presa em perfeccionismo paralisante ou se realmente tem padrão autofuncional. Teste que não mente absolutamente. Teste de 72 horas. Identifique algo específico que você está refinando há semanas ou meses. Algo que você está aprimorando constantemente, mas nunca mostra para ninguém. Defina especificamente bom o suficiente para esse algo concreto, não perfeito impossível, suficiente funcional. E mostre publicamente em 72 horas exatas. Não importa se tem falhas visíveis. Não importa se pode melhorar, obviamente. Em 72 horas, você mostra para alguém real. E observe sua reação honesta. Se você consegue fazer isso, se você realmente mostra imperfeito dentro de 72 horas, você tem padrão alto, mas não está presa em perfeccionismo. Você está genuinamente disposta a entregar imperfeito quando necessário estrategicamente. Mas se você não consegue absolutamente, se você encontra razões elaboradas para adiar, se 72 horas passam completamente e você não mostrou nada, você está presa. Presa em perfeccionismo, paralisante, destrutivo. E teste te revelou verdade brutal que você evitava admitir desesperadamente. E se você falhou o teste miseravelmente, se você não mostrou coisa alguma, próximo passo é entender brutalmente por quê. Qual medo específico te impediu exatamente? Medo de julgamento negativo? Medo de rejeição pessoal? Medo de não ser suficiente?
Identifique medo específico operando, porque sem identificar precisamente, você não pode enfrentar efetivamente. E sem enfrentar corajosamente, você continua eternamente presa. E depois de identificar medo específico, você enfrenta deliberadamente, não eliminando medo magicamente, mas agindo corajosamente apesar dele. Você sente medo de julgamento e mostra mesmo assim. Você sente medo de rejeição e entrega mesmo assim. Você sente medo de não ser suficiente e aparece mesmo assim. Ação corajosa, apesar de medo paralisante, é a única forma real de quebrar perfeccionismo. Não existe absolutamente outro caminho mágico. E agora vou te contar exatamente o que esperar nos primeiros 30 dias brutais de executar imperfeito. Porque ninguém te prepara honestamente. E quando realidade dura atinge, maioria desiste covardemente. Porque não estava preparada para quão brutal e desconfortável é realmente. Dias 1 a 3. Euforia falsa, enganosa. Você decidiu corajosamente largar perfeição. Você vai entregar imperfeito finalmente. Você se sente poderosa e liberada. E pensa otimista. Por que não fiz isso anos antes? Mas isso é apenas euforia temporária de decisão. Não realidade dura de execução. Realidade brutal vem depois rapidamente. Dias 4 a 7. Desconforto intenso emerge. Você vai mostrar trabalho visivelmente imperfeito. E desconforto te domina completamente. Cada falha grita alto, cada imperfeição incomoda profundamente. Cada detalhe não perfeito te irrita intensamente. E você quer desesperadamente voltar. Quer refinar obsessivamente mais uma vez. Quer esperar pacientemente mais um pouco. Mas você não volta covardemente. Você mostra corajosamente. E desconforto é brutal honestamente. Mas você aguenta firmemente. Dias 8 a 14. Crítica inevitável chega. Alguém aponta falha claramente. Alguém sugere melhoria específica. Alguém questiona a escolha diretamente. E você quer desmoronar internamente. Quer usar como evidência confirmadora de que não deveria ter mostrado. Quer voltar correndo para perfeccionismo seguro. Mas você não faz isso covardemente. Você respira profundamente. Você aceita feedback graciosamente. Você agradece genuinamente. E você continua corajosamente. Porque crítica não é fracasso pessoal. É feedback valioso. E feedback é ferramenta essencial de crescimento acelerado. Dias 15 a 21. Dúvida corrosiva ataca. Você está entregando imperfeito consistentemente. Mas será que está certo realmente? Será que não deveria ter padrão mais alto? Será que não está sendo desleixada? E dúvida te corrói internamente, te faz questionar tudo. Mas você não cede facilmente. Você lembra constantemente. Imperfeito entregue vale infinitamente mais que perfeito invisível. E você continua disciplinadamente. Apesar de dúvida persistente. Dias 22 a 30, primeira vitória real concreta. Você entregou imperfeito repetidamente. E mundo não desmoronou catastroficamente. Você não foi rejeitada totalmente. Imperfeição foi completamente aceitável. E você percebe visceralmente. Funciona realmente. Entregar imperfeito funciona suficientemente bem. E perfeição era prisão autoimposta, não padrão profissional alto. E você começou a sair dela finalmente, lentamente, imperfeitamente. Mas começou concretamente. E esses 30 dias são absolutamente cruciais, porque a maioria esmagadora desiste entre dia 4 e dia 14. Quando o desconforto atinge duramente, quando crítica chega inevitavelmente, antes de chegar em vitória concreta de dia 22 a 30. Elas nunca chegam na evidência que prova funcionalmente que imperfeito funciona suficientemente. Desistem covardemente no desconforto que precede prova libertadora. Então, se você vai fazer isso seriamente, se você vai realmente largar perfeição paralisante, comprometa firmemente com 30 dias completos. Não com resultado perfeito impossível. Com execução imperfeita consistente. 30 dias mostrando o trabalho visivelmente imperfeito. 30 dias entregando suficientemente bom.
30 dias aguentando o desconforto brutal de não ser perfeita. E então, avalie honestamente resultados, mas não antes absolutamente. Porque antes de 30 dias completos, você não tem dados suficientes para avaliar. E aqui está a urgência brutal que você precisa entender visceralmente. Cada dia que você adia largar perfeição, é dia que você perde irrecuperavelmente. É dia que você desperdiça, refinando invisível em vez de entregar visível. É dia que outra pessoa avança entregando imperfeito enquanto você fica parada, perseguindo perfeição. É dia de vida que não volta jamais. É dia de respeito que vai para quem executa em vez de quem refina. E tempo está passando inexoravelmente. Você está envelhecendo inevitavelmente. Cada ano que passa perseguindo perfeição é ano que você nunca recupera. É ano que você poderia ter construído reputação sólida. Poderia ter criado portfólio robusto. Poderia ter desenvolvido relacionamentos valiosos. Poderia ter aproveitado oportunidades únicas. Mas não fez nada disso. Porque estava refinando invisivelmente, esperando perfeição que nunca chegou. E quanto mais tempo você fica presa em perfeccionismo, mais difícil fica sair, porque cada ano presa é ano que reforça padrão destrutivo, é ano que aprofunda hábito paralisante, é ano que solidifica medo subjacente, até que sair pareça impossível, até que largar perfeição pareça morte de identidade, até que você esteja tão profundamente presa que não consegue imaginar a alternativa. Então o momento para largar perfeição é agora. Não quando você se sentir pronta. Não quando circunstâncias forem perfeitas ironicamente. Não quando tiver certeza absoluta. Agora. Com medo. Despreparada. Insegura. Mas agora. Porque amanhã você vai ter exatamente mesma escolha. E exatamente mesmo medo. E exatamente mesma resistência. E você pode adiar covardemente até morrer. Perfeitamente preparada e completamente invisível e totalmente desperdiçada. Você pode continuar confortavelmente na ilusão. Pode continuar perseguindo perfeição impossível. Pode continuar sendo perfeitamente invisível. Ninguém vai te forçar brutalmente a largar. Perfeccionismo é socialmente aceito amplamente. É até frequentemente admirado erroneamente. Então você pode morrer tranquilamente perseguindo perfeição. E sendo completamente esquecida, e deixando legado vazio de refinamento infinito que absolutamente ninguém nunca viu. Mas se você está genuinamente exausta de esperar, se você quer desesperadamente ser vista, se você quer finalmente ser respeitada por executar concretamente, não por prometer eternamente, você larga perfeição hoje, define bom o suficiente agora, estabelece prazo esta semana, mostra imperfeito imediatamente, aguenta desconforto inicial corajosamente e repete disciplinadamente, até que imperfeito vira completamente aceitável. Até que entrega vira sua identidade nova. Até que respeito vira consequência natural inevitável de execução consistente. Aqui está escolha final definitiva. Continuar invisível perseguindo perfeição ou ser visível executando imperfeito. Continuar esgotada, refinando, ou ter energia entregando. Continuar perdendo oportunidades, esperando estar pronta, ou aproveitar oportunidades tentando imperfeita. E escolha precisa ser feita agora. Não amanhã confortável. Agora desconfortável. Porque amanhã você vai ter exatamente a mesma escolha. E depois de amanhã. E você pode adiar covardemente até morrer. Perfeitamente preparada e completamente invisível e totalmente desperdiçada. Se isso te acordou brutalmente, deixa o like honesto. Se isso te confrontou dolorosamente, comenta autêntico. Se isso te libertou finalmente de ilusão destrutiva de perfeição, compartilha generosamente. Agora você sabe verdade completa. Perfeição não gera respeito algum, gera invisibilidade total, gera esgotamento completo, gera oportunidades perdidas, gera isolamento profundo, gera estagnação permanente, gera perda de respeito real e, no final devastador, gera vida não vivida.
Porque você passou vida inteira esperando inutilmente estar perfeita, e perfeição nunca chegou na realidade, e vida passou irreversivelmente enquanto você esperava inutilmente. Deixa nos comentários o que você vai entregar imperfeito essa semana. Qual prazo específico você vai estabelecer? Quando exatamente você vai mostrar antes de estar pronta? Compartilha com quem está presa em perfeccionismo paralisante. Inscreva-se se quer largar perfeição destrutiva. Vídeo na tela em segundos. Não é sugestão casual. É continuação necessária. É próximo passo obrigatório de largar perfeccionismo paralisante. Porque você não nasceu para ser perfeita e impossível. Você nasceu para ser real autêntica. E real é inerentemente imperfeito. E imperfeito visível vale infinitamente mais que perfeito invisível eterno. E respeito genuíno vem de execução consistente, não de perfeição eventual prometida. E você merece ser respeitada profundamente. Não quando finalmente for perfeita algum dia, mas agora, imediatamente. Imperfeita corajosamente, executando consistentemente. Visível autenticamente. A escolha sempre foi exclusivamente sua, e sempre será. Mas tempo de esperar perfeição acabou definitivamente.